Olá, amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos. Uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros de Campos do Goytacazes, do Maria Frank e os demais amigos nossos que eventualmente possam estar nos assistindo agora, nesse momento novo que nós estamos experimentando, que nós estamos vivenciando. Esse momento de reflexão, de estarmos inseridos nas casas da gente, nos lares da gente e vivenciando um momento especial. Eu não digo que talvez seja um momento ruim, mas que seja um momento bom, mas efetivamente é algo que vai nos fazer rever aí vários conceitos nossos, vários aspectos relacionados à vida da gente, e é isso. Bem, nós fomos convidados para estarmos com os nossos companheiros hoje. Eu não sei se vocês estão me escutando. Se não estiverem, por gentileza, me avisem, porque a internet, essa hora, vai ficando meio esquisita. Então, por gentileza, me comuniquem. A sala está um pouco escura. Se eu acendo a luz do fundo, a imagem dá um foco. É casa pequena e é o que nós podemos estar oferecendo aos nossos companheiros. Bem, nós vamos fazer uma abordagem hoje sobre o capítulo 21 de O Livro dos Médiuns, da influência do meio, onde Allan Kardec, no item 231, ele faz algumas perguntas aos espíritos. E nós vamos falar sobre isso, vamos abordar para nós podermos pensar sobre o que está nos ensinando, ainda que estejamos nos nossos lares, ainda que estejamos na casa da gente, em meio a todo este turbilhonamento que está acontecendo lá fora. No item 231, pergunta 1A, é que indaga a seguinte aspecto, a seguinte pergunta aos espíritos. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Allan Kardec está aí perguntando se o meio onde nós estamos inseridos, se ele pode ser responsabilizado por influenciar o tipo de espíritos que vão estar nos envolvendo, que vão estar nos rodeando. E aí eles vão e respondem: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Bem, a primeira reflexão que nós queremos fazer com os nossos irmãos é sobre que tipo de meio nós estamos vivendo agora. E eu não digo o meio doméstico exclusivamente, mas eu digo o meio energético do planeta como um todo. Nós estamos vivendo dias de incerteza, de angústias, de medo, de ansiedade, que oscilam com esperança, com fé, com bom ânimo. E aí, o que nós já podemos fazer a nossa primeira reflexão é que na qualidade de médiuns, que nós todos somos, já estamos recebendo o campo psíquico emocional nosso, segundo aquilo que está acontecendo lá fora. A diferença é que antes, quando nós sentíamos influências espirituais, e eu digo especialmente aos médiuns, aos frequentadores de casa espírita, nós corríamos para as instituições espíritas para pedir socorro, para receber os recursos que a casa tem a nos oferecer e encontrarmos a paz, a tranquilidade e a harmonia que experimentamos. Só que, nesse momento em que nós estamos home office, nós também estamos home centro espírita. A casa espírita ela está funcionando de forma direta nos nossos próprios
lares. Então, nós não temos, em primeiro instante, a casa espírita de fora, material, a instituição que funcionou como fonte de socorro e de alento para as nossas vidas por muitos anos, como lugar para nós irmos. O que nos faz fazer aquela primeira reflexão que nós somos médiuns 24 horas e que estamos vivendo uma grande oportunidade de aprendermos a lidar com este nível de influenciação que está chegando na vida da gente e que nós, nosso lar, com as nossas orações, com as nossas preces, com a nossa música, com as nossas... Com os nossos links que vimos fazendo com os nossos irmãos, por diversos caminhos, entre os quais esse, estamos tendo que nos resolver. E aí eu digo mais ainda aos companheiros, se este meio ansioso nos influencia, a nós que somos pessoas que estamos habituados a experimentar as relações com o mundo espiritual, vocês já começaram a refletir, já pararam para pensar o que é que essa influência espiritual neste meio atual de angústia não está fazendo na cabeça dos outros, na vida dos outros, que não tem este recurso que nós dispomos para fazer, para resolver essas questões espirituais? Então, nós estamos sendo chamados a colaborar com o mundo espiritual superior, oferecendo os nossos lares, segundo aquilo que André Luiz fala no livro Os Mensageiros, e vai falar em diversas obras, daqueles lares harmonizados, que estão sendo responsáveis por ajudar no trânsito das perturbações espirituais que estão chegando com os nossos vizinhos. Quem mora em edifício, vizinho de cima, vizinho de baixo, quem mora em residência em casa, vizinho de um lado, vizinho do outro, os nossos familiares que nos ligam, os nossos familiares que estão aterrorizados, os nossos amigos que não têm uma vivência prática religiosa e que não estão sabendo lidar com essa espiritual que eles estão sofrendo no seu lar. Porque, meus irmãos, chega na porta do centro, bota e diz, seguindo as recomendações da OMS. Assim que tudo se resolver, a gente volta. Mas a obsessão, o espírito perturbador não leu aquilo e ele continua fazendo o seu trabalho. E se nós nos esquecermos, e se nós não nos comprometermos a assumir na nossa própria residência a função de continuarmos na condição desta obra do bem, que oferece o seu lar, que oferece a sua harmonia, que oferece a sua crença, que oferece a sua fé, para que a sua própria residência se converta num foco de luz que auxiliará, promoverá, junto com os espíritos superiores, um caminho de socorro. Nós vamos ser aqueles espíritas que só sabem atuar na casa. E isso é uma oportunidade de educação e aprendizado que este vírus está nos dando. A oportunidade os nossos lares, as nossas casas, os nossos ambientes familiares no espaço santo, no espaço especial, que poderá ajudar e que tem a função de ajudar a equilibrar toda esta onda de influência sofrida que está lá fora. Mais do que nunca, o companheiro espírita e o companheiro que tem fé, seja ela que tipo de fé for, que manifestação religiosa seja, ele está sendo chamado a fornecer as suas melhores energias, a sua melhor mentalização, os seus melhores pensamentos para auxiliar aqueles outros que não estão tendo acesso a este tipo de informação. Enquanto nós estamos na casa da gente, ouvindo as palestras, ouvindo música, falando do bem, tem muita gente lá fora enlouquecendo, em vias de tirar a sua vida, sem saber quando isso vai acabar, porque estão vivendo problemas de traço psiquiátrico, psicológico, potencializado por este meio que... E não tem casa espírita aberta para atender. Quem vai atender? Quem vai socorrer? Quem vai amparar?
senão aqueles nossos companheiros, aqueles nossos irmãos, nós próprios que temos ciência de toda esta dinâmica. Então, o meio perturbador, o meio obsessivo, ele não está parado, ele está acontecendo. E a gente está sendo chamado a continuar a exercer o mandato mediúnico no nosso lar. Por quê? Porque os espíritos vão chegar e vão dizer assim: Ana Laura Calenzo, você que está me assistindo agora, que é uma pessoa que ora, que é equilibrada, você hoje vai ajudar no seu lar a fazer o encaminhamento através das suas melhores energias para o plano superior daqueles espíritos que continuam perturbando. Porque as casas espíritas, elas não estão funcionando fisicamente, mas as perturbações se mantêm. Os atendimentos fraternos precisam continuar acontecendo. Toda a dinâmica, tudo, o sofrimento não parou. O sofrimento se potencializou e nós, enquanto companheiros, enquanto espíritos, estamos sendo chamados a assumir isso. Na segunda pergunta, segunda questão, não podem os espíritos superiores triunfar da má encarnado que lhe serve de intérprete e do que os cercam? Eles vão responder: podem quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então estes se conservam completamente estranhos ao fato. Veja, alguns companheiros costumam dizer assim: quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para fazer a diferença na vida de uma pessoa? Quem sou eu para socorrer? Esta pergunta que Allan Kardec faz, os espíritos vão responder e vão dizer o seguinte: se o serviço precisar ser feito e a condição que você tiver que oferecer for a mínima, eles vão saber converter essa condição mínima numa possibilidade real e maior que promoverá socorro e alento aos irmãos que porventura estejam numa demanda de socorro, numa demanda de desespero, implorando auxílio. O que Porque às vezes ele fica dizendo assim, no zap dos grupos, que saudade que eu estou da nossa casa. Quem foi que disse a este médium que as tarefas estão paradas? Quem foi que disse para esse médium que o serviço espiritual não está acontecendo? Quem foi que disse para esse médium que o seu lar não se transformou num pequeno núcleo dos múltiplos outros lares de companheiros da mesma instituição, que foram divididos, mas que ainda assim ligados pelo pensamento, pela boa vontade, pela consciência do compromisso que assumiram ante a obra do bem, não pararam de ser utilizados, não deixaram de ser utilizados. Então a gente está falando ao médium. O fato de você não estar indo à sua casa espírita, ao Maria Frank, ou qualquer outra casa espírita, de forma alguma significa que você está ando. E se você não entendeu isso ainda, é porque você estudou pouco ou não compreendeu que os espíritos não precisam de muros e paredes para que o socorro seja feito. Nós estamos sendo chamados a continuar na casa da gente, vinculado psiquicamente com a nossa instituição física, com os espíritos que lá estão em serviço, para continuar promovendo auxílio, alento, socorro a quem quer que bata na porta do nosso lar, do plano espiritual, neste meio de conturbação, para socorrer e amparar. Eu acredito que no dia que nós começarmos a compreender isso, voltar para a casa espírita vai ter um outro desenho. A casa espírita vai ser o lugar onde eu vou me repor, o lugar onde eu vou me reabastecer, o lugar onde eu vou me realinhar. A casa espírita é mais ou menos o calibrador, que eu chego lá, eles acertam o pneu, dizem quantas libras falta, acertam assim, agora sai porque a viagem é lá fora. Porque o serviço... A casa espírita vem ao longo dos anos nos preparando, ou deveria
para esse momento que nós estamos enfrentando agora. Não para nós termos só resiliência e compreensão de que tudo isso faz parte, mas para que, apesar de termos resiliência e compreensão de que tudo isso faz parte, termos mais ainda compreensão de que o serviço não parou. E que este meio conturbado e perturbado que está aí fora precisa ser socorrido. E que somos nós, médiuns, espíritas, que estamos nos nossos lares, que promoveremos, junto com as falanges superiores que estão aí, equilibrando esse meio, que promoveremos meios para socorrer, amparar, auxiliar a tantos que estão desesperados no plano físico pelas perturbações, como os perturbadores que precisam de socorro. A desobsessão não passou. Ainda que não haja passividade no nosso lar, mas há encaminhamento de prece, de oração, feito pelos nossos guias, pelos espíritos amigos que nos orientam e que se servem junto com os outros da nossa casa espírita, formando uma equipe, uma grande equipe espiritual, para não permitir que o planeta sucumba e que ele continue tendo o socorro espiritual que precisa. Nós não somos pessoas que atuam só na casa espírita. Deveríamos e precisamos estar mais do que nunca cientes disso nesta hora. Na terceira questão do item 231, Allan Kardec vai indagar. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Ou seja, os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade de boa mente, vamos ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos, mesmo que aí só instrumento medíocre encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se falhe aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham de sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Se nós estamos na casa da gente, nós não somos as grandes feras na doutrina espírita, não conhecemos todas as perguntas e respostas dos livros dos espíritos, mas nós sabemos que se o nosso desejo sincero de fazer o bem, de fazer o amor, de socorrer, de amparar e equilibrar é real, o mundo superior vai servir-se neste instante de conturbação e onde nós não podemos dispor da casa espírita, o mundo espiritual vai servir-se disso e desses elementos para promover socorro. Ele vai criar uma capacitação necessária aos bem-intencionados, aos que amam, aos que confiam, aos que creem, aos que não estão esperando a casa espírita abrir para dar a sua participação espiritual no auxílio e na ajuda das lutas sombrias que nós estamos vivendo. Imagine, se para nós que somos espíritas, temos o conhecimento, a certeza da vida além da vida, se para nós que somos espíritas e temos a certeza de que a morte não existe, se para nós que somos espíritas temos a certeza que tudo acontece segundo uma programação reencarnatória, há momentos que nós nos pegamos apavorados, há momentos que nós nos pegamos sem esperança e nesta hora sentimos a influenciação densa chegar a nós e nos desequilibramos. Vocês já pararam para pensar, para o materialista, para a pessoa que não acredita em nada, para aquele indivíduo que acredita que a sua vida real ocorre quando ele está numa boate, quando ele está no seu carro, quando ele está fazendo as suas balbúrdias externas e que agora o mundo lhe está obrigando a ficar fechado dentro de casa? Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo de assédio espiritual na cabeça dessa pessoa? Enquanto nós estamos pegando este instante, este momento, tirando como lição,
O outro está pegando esse instante, esse momento, e pode estar convertendo deste instante um momento de rebeldia, de perturbação, de desordem, que facultará a ele um processo obsessivo tão sério que poderá incorrer num quadro depressivo grave, num quadro de ansiedade grave, podendo inclusive evoluir para um quadro de suicídio. Então veja, somos nós, com os nossos recursos, com as nossas chances, com as nossas possibilidades e principalmente com a nossa consciência de que o mundo espiritual ele está esperando de nós uma participação efetiva no serviço de auxílio ao socorro destes espíritos que estão sendo perturbados e desses espíritos que estão perturbando, atuando de forma direta na influência do meio que estamos inseridos. Mais do que nunca nós estamos sendo chamados no período de quarentena na casa da gente de seguir o trabalho da prece, o trabalho do socorro, o trabalho da meditação. Para isso, temos que nos atentar profundamente quanto ao equilíbrio doméstico. Não é hora de dissensão, não é hora de briga, não é hora de desarmonização. Não é hora de desespero, não é hora de desarmonia, não é hora de bate-boca. É hora de nós prepararmos a casa da gente para que ela seja um posto avançado da nossa casa espírita para promover, com os parcos recursos pessoais que possuímos, auxílio à falange bendita dos espíritos que prepararam a casa da gente. Para que quando essa pandemia acabar, porque ela vai acabar, e nós retornarmos às nossas instituições espíritas, sejamos merecedores de um olhar fraterno dos espíritos que lá estão, a nos olhar e dizer assim: meu irmão, contamos com você. Contamos com o seu lar, contamos com a sua fé. O que você fez aqui, e aprendeu aqui, e estudou aqui, e orientou aqui, você conduziu para a sua casa e transformou a sua casa num posto avançado da nossa instituição, do qual nós nos servimos, aliado aos postos avançados de todos os outros companheiros da casa, como espaço de socorro, de conforto, de alento, que muito ajudou que o mundo não estivesse numa situação pior. Nós seremos partes integrantes nesta hora de reflexão e de quarentena dentro da casa da gente. Irmãos, se o seu recurso não é grande, se a sua informação não é a melhor, se você não conhece tudo, tenha bom ânimo, confiança no plano superior. Mantenha a sua casa higienizada, muito mais do que lavar a mão com álcool, muito mais do que botar o cloro ou usar uma máscara. Mantenha a sua alma, o seu espírito firme e higienizado, porque nesse instante que nós estamos aqui, conversando com os nossos irmãos, com aqueles que estão online junto conosco, o mundo espiritual está servindo-se desse instante conosco e com os seus lares para promover socorro e auxílio e alento para que o meio que estamos vivendo encontre um pouco mais de tranquilidade, de pacificação e de harmonia. Como última consideração, a última pergunta que Allan Kardec faz, ele vai dizer assim: aos espíritos inferiores é vedado o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes lhe é permitido assistir a elas, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como estouvados numa assembleia de gente equilibrada. Então veja só, quando você cria este ambiente influenciado no meio que está, você muda a influência. Por quê? O que está acontecendo? Lá fora, nós temos uma onda de medo, de ansiedade por parte das pessoas que não creem, por parte das pessoas que
que não sabem o que virá, elas estão criando uma onda. E esta onda de desespero está sendo lançada mentalmente no fluido universal que está no nosso redor. Então, nós precisamos criar uma onda que contraponha, faça contrapartida a isso. Então, de bom ânimo, de otimismo, para que esta onda seja lançada e não permita que o desequilíbrio ganhe espaço além do que realmente já está aí. E aí, quando nós estamos no silêncio da casa da gente, fazendo o culto do lar, assistindo uma palestra, fazendo uma oração, ouvindo uma música de Jane Levo, lendo um bom livro, espíritos sofredores que antes levaríamos para a casa espírita, podem estar vindo se beneficiar desse instante de equilíbrio, em que nós ajudamos com esta onda diferente, no bem, na fé, na crença, a mudar toda esta faixa de desordem. E aí pode estar ocorrendo uma desobsessão, um encaminhamento. Nós estamos enxergando que o mundo está passando por mudanças. E os meios estão sendo readaptados para atender aos problemas de sempre, para atender às demandas de sempre, para atender às questões de sempre. O meio está sofrendo o impacto mental daqueles que estão com medo, daqueles que estão com angústia, daqueles que estão ansiosos, daqueles que estão sob os mais diversos assédios emocionais. Isso está causando um frisson. Isso está mexendo com a onda negativa da psicosfera. E nós estamos sendo chamados a ajudar a estes nossos irmãos a encontrarem um caminho de pacificação. Porque se esses perturbadores se pacificarem, os perturbados vão encontrar um momento de alento. E aí eles vão conseguir, nos seus lares, sem acreditar em nada, mas com o auxílio nosso, a passar com menos dor por isso, até que isso se finde. Deus nos colocou a nós espíritas e colocou a todos os homens de bem que acreditam que podem fazer algo para ajudar ao divino amigo nesta hora complexa, não nos colocou à toa. Nós estamos exercendo na casa da gente um papel importantíssimo de auxílio no equilíbrio do meio lá fora, emanando para ele ondas de bons pensamentos. E nestas ondas de bons pensamentos que nos equilibram, que nos harmonizam, que nos dão confiança, nós estamos ajudando aqueles nossos irmãos que não acreditam em nada, ou pelo menos socorrendo os perturbadores. Estamos ajudando as falanges superiores que atuam sobre a terra. Está nos sendo oferecida uma grande oportunidade de trabalho, de socorro e de alento a este meio tão conturbado que está aí fora. Que nós possamos, na qualidade de espíritas e de espíritos, definitivamente entender que nós não estamos em casa só para pensar na vida, que nós não estamos em casa só para refletir sobre como será o mundo de novo lá fora, que nós não estamos em casa só para dizer que estamos com saudade dos companheiros, mas que nós estamos em casa em trabalho do bem, criando um espaço favorável que promove ordenamento, que promove auxílio direto e que promove uma entrega que certamente favorecerá ao mundo superior, e eles não vão jogar isso fora. Ainda que nós não sejamos grandes, ainda que nós não sejamos humanos, estamos em determinadas horas até seres medíocres. Mas se tivermos consciência de que somos um servo e que os bons espíritos vão utilizar essa consciência que temos dos servos que somos, eles não vão desperdiçar isso, porque o mundo está complexo demais. Enquanto nós estamos profundamente preocupados com a expansão do vírus, que ele pode ficar incontrolável,
Vamos pensar também pelas questões espirituais. Ela está se expandindo. Dia a dia temos a notícia de alguém que não está sabendo com este enclausuramento, com esta limitação e com tudo que advém disso. Falta de dinheiro, medo de alimento, medo de adoecer, medo da morte, o medo. Então isso está se tornando um problema de saúde pública e espiritual. E se nós não podemos fazer muito para ajudar a ciência, se não é a nossa área, na questão viral física, certamente nós podemos fazer muito e devemos fazer para auxiliar o mundo espiritual nesta contaminação, nessa epidemia obsessiva que já está acontecendo. Pensemos sobre isso. Pensemos sobre que nós somos parte dele. E não nos esqueçamos de ceder a parte que a nós é cabida e é devida. Agradeço imensamente aos companheiros a oportunidade de reflexão que nos foi oferecida na tarde de hoje. Espero em Deus que ela possa ter sido útil e que ela possa ter agregado algum tipo de reflexão, de ponderação e que nós possamos mais e mais nos oferecer ao plano superior como instrumentos de boa vontade, de redenção e de auxílio para que o mundo se mantenha, pelo menos no plano espiritual, no equilíbrio, para que nós possamos não ter um surto perturbador, um surto obsessivo, chegando nos lares daqueles que porventura entrem em desespero. Jesus está nos chamando mais do que nunca, nós espíritas. Jesus está chamando aqueles que acreditam nele para ajudar a ceder seus melhores pensamentos, suas melhores energias, a sua fé como mecanismo de auxílio, como ferramenta de auxílio nesta hora difícil. Que Deus nos guarde, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e esperamos poder estar juntos com os nossos irmãos em uma outra oportunidade. Muito obrigado por terem estado conosco agora. Fiquem com Deus.